E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a morte súbita cardíaca responde aí por 50% das mortes cardiovasculares, sendo muitas vezes as primeiras expressões inesperadas de um distúrbio cardíaco, né? E geralmente ocorrem durante os anos produtivos da vítima. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante, a gente está recebendo agora o cardiologista, o Dr. Calbi Medeiros. Dr. Calbi, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para o senhor. Bom dia, Shirley. Obrigado pelo convite. Ainda mais no dia de hoje, que é o dia comemorado, o dia do combate ao colesterol, o Dia Mundial do Combate, dia 8 de agosto. E o colesterol alto, ele é relacionado a doenças cardiovasculares que podem ser uma das causas da morte súbita. É verdade, né? Então é uma data que a gente chama a atenção para o tema, para a gente discutir, assim como também quando acontece um fato triste como a morte, né, do João Paulo Diniz. Mas é importante porque a gente volta a olhar para aquele assunto, né, e se conversa mais sobre o problema, né? E a gente vai começar explicando por que ocorre a morte súbita, doutor? O senhor falou de um dos fatores aí, a questão do colesterol, mas tem muito mais coisa envolvida, né? E geralmente é silenciosa, né? Vamos falar um pouquinho desse problema que é quase fatal, na verdade, sempre. Exato. Então, a morte súbita, ela ocorre quando ocorre um colapso no coração, que pode estar relacionado a alguma arritmia, certo? Na maioria das vezes, ou a um infarto, tá? Ou a ou geralmente um colesterol também que leva a uma doença cardiovascular, pode obstruir algum vaso e fazer o coração funcionar anormalmente. A morte súbita, ela pode ser abortada, tá? Então, é importante que nós conhecemos como se portar diante de quando ocorre um colapso desse. Então, pode ser... É possível evitar? É possível evitar. Agora, isso. doutor, a gente costuma ligar, geralmente, problemas cardíacos à questão do sedentarismo, né, do sobrepeso. E quando a gente vê quando aconteceu a morte do João Paulo Diniz, ele era atleta, aparentemente saudável, não tinha sobrepeso, né? E aí, geralmente, a pessoa não acha que vai acontecer com ele, né? Mas, geralmente, ninguém está livre de sofrer esse problema? Perfeito. Então, como eu tinha falado, há também alguns casos de causa genética onde tem um problema estrutural no coração e isso pode aumentar o risco, e inclusive em pessoas atletas. É importante lembrar para a população que a atividade física é algo benéfico, tá? Que diminui por si só o risco de doenças cardiovasculares, porque às vezes a população pode se questionar como é que um atleta e tudo tem uma morte cardíaca. No caso do João Paulo, essa morte pode estar atrelada a uma doença que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica, que ela pode ser de causa hereditária, ela aumenta o músculo cardíaco e predispõe a algumas arritmias. E isso, o atleta de alto rendimento, ele expõe o organismo a esforços maiores e isso requer mais do coração. E quando a gente tem um paciente que já tem um coração com algum problema, isso pode levar a uma arritmia e a ter um colapso cardíaco e via morte súbita. Agora, doutor, a gente acompanhou recentemente, né, algumas notícias ligando a questão do pós-Covid com problemas de morte súbita. Existe essa relação de fato, doutor? Então, existe. Foi provado, a miocardite ela é uma inflamação do músculo cardíaco, que pode ocorrer geralmente por infecção viral. Como teve uma incidência muito grande das infecções nessa pandemia pelo vírus do Covid e foi relatado e foi evidenciado um comprometimento que o vírus poderia comprometer o coração, tanto diretamente inflamando, como pelo próprio sistema imunológico que provocar essa inflamação. A miocardite ela pode ter graus variados de sintomas, tá? Que podem ser de casos mais leves até casos mais graves,
que levam o paciente a procurar atendimento na urgência. Tá certo. Para a gente encerrar e finalizar, vamos dar orientações para quem está acompanhando a gente. O senhor falou que a morte súbita pode ser evitada, pode ser abortada, né? Então, quais os sinais de alerta, já que muitas vezes é silencioso ali os fatores, né? O que a pessoa tem que fazer para evitar esse tipo de ocorrência? Então, vamos aqui. Primeiro, para evitar as causas que podem levar a uma morte súbita. As doenças cardiovasculares, a gente pode prevenir através do controle do colesterol alto, da diabetes, tá? Do sobrepeso, da obesidade e da hipertensão arterial. No caso de ou de sentir algum sintoma de alguma doença dessa, como um infarto, como uma dor no peito, falta de ar, a gente deve procurar o atendimento médico. E no caso, para prevenção, a gente tem que procurar também o cardiologista para fazer um check-up, porque como você mencionou, a maioria dessas doenças podem ser assintomáticas e o check-up com o cardiologista ela já pode prevenir em torno de 50% ou identificar essas doenças que são assintomáticas. Já no caso de um paciente que tem um colapso, é importante a pessoa, se você está diante de uma pessoa que teve um colapso na sua frente, chamar ajuda, tá? O SAMU, pedir o desfibrilador, porque geralmente essas colapsos estão relacionados à arritmia, que podem ser revertidas com a desfibrilação e ou no caso da indisponibilidade, realmente levar à emergência mais próxima. Tá certo, doutor Calbi, cardiologista, a gente agradece aqui as suas orientações. Está aí a dica sempre que fica, a gente incluir na rotina todos os anos, pelo menos uma vez, um check-up anual, para a gente estar com a nossa saúde em dia. Obrigado pela sua participação. Perfeito, tá eu que bom? agradeço. Volte sempre, a casa é sua.